Quando você vai se aposentar? Com que valor você vai se aposentar? Bem, essa é a pergunta, né, que todo mundo quer saber. É a pergunta-chave aqui, quando a gente lida com aposentadoria, né? Mas você sabe que essas perguntas, assim, para você ter certeza, precisa de um planejamento de aposentadoria, tá? Porque o planejamento, ele não é simplesmente um cálculo, tá? Você pode entrar no INSS e ver uma previsão de aposentadoria, tá? Você pode pegar ali e pedir para alguém fazer um cálculo para você, colocar esse cálculo que está lá no INSS, colocar num programa de cálculo, tá? Muitos advogados fazem isso. Coloca isso num programa de cálculo e você consegue ter uma noção ali de quando vai se aposentar. Só que o que acontece? Quando você faz esse tipo de cálculo, de previsão, vamos colocar primeiro o INSS. O indicador ali, o simulador do INSS, ele não é totalmente confiável. E lá no próprio site do INSS, eles deixam bem claro, tá? Que aquelas informações não são definitivas, não são conclusivas, tá? Que pode ter alterações e normalmente tem. A pessoa que conta somente com o site do INSS, o simulador do INSS, costuma ter surpresas, tá? Ou fica naquela situação que eu olho, tá faltando 5 anos, depois eu olho, tá faltando 6, depois eu olho, tá faltando 3 e nunca chega a data da aposentadoria, né? Então a gente ouve muito também falar isso, porque ali são as informações que empresas passaram, informações que algumas empresas não passaram, passaram errado, contribuições que às vezes realmente foram contabilizadas no INSS e outras não foram contabilizadas, tá? Então, tudo isso vai fazendo diferença. Vamos colocar, você trabalhando numa empresa, teve mudança de CNPJ, teve venda da empresa, você mudou de cargo, isso vai causando alterações lá no INSS que muitas vezes não é consertado, tá? Então, vamos colocar, a contribuição pode até estar lá, mas toda contribuição que não foi colocado o devido valor no INSS, o que que ocorre? O INSS vai colocar como um salário mínimo, vai ficar contando lá um salário mínimo. Então, digamos que as suas contribuições sejam de 5.000 reais, tá? E você ficou um período com problema numa empresa, ou você nem sabe, a empresa teve problemas na contabilidade, você ficou um ano lá com as contribuições colocadas de forma errada, tá? O INSS contou um salário mínimo. Isso pode dar uma diferença significativa na sua aposentadoria, tá? Pode ficar períodos sem contar realmente nem como tempo de contribuição para o INSS, tá? Isso vai atrasar a sua aposentadoria, vai impedir que você se encaixe em uma regra melhor, tá? Então, se a gente verificar todos esses detalhes, tá? Você vai ter certeza que você vai receber o melhor benefício. Vamos colocar assim, algumas situações. Houve uma mudança maior em 2019, né? Você acha que acompanhou a reforma da Previdência, né? Quem já estava perto de se aposentar, tá? Faltava pouco tempo para se aposentar, não vai ficar nem na regra antes, tá, da reforma e nem na regra depois da reforma, tá? A regra depois da reforma é totalmente prejudicial. A regra antes era melhor na maioria dos casos, tá? Então, nesse meio existem regras de transição, regras de mudança, tá? Para que, se você, por exemplo, faltava 3 anos para você completar o tempo de contribuição, você pode pagar um pedágio, tá? Trabalhar um tempo a mais e entrar em outra regra. Mas não existem só isso, existem pelo menos 5 regras de transição ali que você pode se encaixar. E às vezes, numa dessas regras de transição, pode ficar a situação da sua aposentadoria até melhor do que era na regra de antes de 2019. Tem situações que realmente ficam, tá? E existem situações também que, quando a gente está fazendo um planejamento, a gente descobre que, pelos problemas nas contribuições lá atrás que não estavam contando no INSS, a pessoa pode se aposentar até pela regra de antes de 2019. Já aconteceu muitas vezes em planejamento, nós descobrimos esse tipo de coisa.